Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, da tua família, Amém. da nossa vida também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Vamos meditar em alguns textos da Palavra de Deus nessa noite. Vamos conversar sobre a família e os recomeços. Amém. Amém, pastora Cláudia? Amém. Boa noite, Cris, Jones. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco, porque nós dependemos da misericórdia Amém. de Deus em todo o tempo. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido de vez. Então a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, a gente tem que agradecer a Deus por ela. Amém. Amém? Porque nós somos seres humanos que precisamos da misericórdia de Deus todo dia. Por isso que ela se renova. Se nós não precisássemos de uma misericórdia nova todo dia, ela não iria se renovar nunca. É verdade, ela se esgota, né? Ela se esgotaria no dia anterior, porque falou o que não devia, fez o que não devia. E a misericórdia do Senhor se renova. E a gente pode recomeçar no dia seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Então agradeça sempre a Deus pela misericórdia. E sabe o que agora me veio? A questão da misericórdia? Porque como Deus lança fora, né, os nossos pecados no mar de esquecimento, Ele nos perdoa, ela se renova porque senão Ele teria o histórico do passado, né? É a garantia de que o nosso pecado foi perdoado de vez. Isso. Aleluia. Então, é uma misericórdia nova, porque aquela já foi usada para aquela situação que Ele já esqueceu. Isso. Muito bom. Deus renova até a sua misericórdia. Ele é um renovo. Jesus é chamado de renovo. Glória a Deus. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Pai, nós Sim, Pai. te louvamos por esse tempo, por essa noite. Invocamos o teu nome, Senhor, Amém, Pai. na nossa vida, na nossa casa. Que a tua presença venha sobre nós, que a tua palavra ela venha ao nosso coração, ao coração de cada um de nós que estamos aqui Senhor, reunidos amém. virtualmente, Pai. Que a palavra do Senhor seja viva, não seja uma letra Amém, morta, Senhor, amém. não seja, Pai, algo que vem da alma humana, das emoções humanas ou da razão humana, mas que a sua palavra seja a revelação do teu Espírito dentro de nós. Senhor, amém. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro, nos limpa, nos purifica de todo o mal, perdoa os nossos pecados. Sim, Paizinho. E traz, Senhor, a tua paz, a tua mansidão, traz, Senhor, o teu refrigério, o teu Sim, bálsamo Paizinho. sobre cada um de nós, Pai, para recebermos a tua palavra, um coração tranquilo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Amém? Então nós vamos falar sobre a família e os recomeços. Amém. Né? Nós estamos numa época aí de pandemia, muitas situações em família, mas é importante a gente compreender o que a palavra de Deus diz sobre recomeço, porque recomeço é uma palavra muito forte, né? Começar algo e recomeçar esse algo. Gênesis capítulo 1, 28 diz assim: Deus os abençoou. Né? Então,
A primeira coisa que nós separamos aqui é que Deus sempre teve o propósito de abençoar a família. Amém. Sempre. Isso sempre teve no coração de Deus. E eu acredito que nunca vai sair. Porque a família, ela é o reflexo da imagem e semelhança Amém. de Deus. Deus é visto por meio de uma família que tem relacionamento com Ele. Amém. Então, Deus criou homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou a família, a imagem e semelhança de Deus. Então, a família é o ambiente da bênção de Deus. Por isso ele diz, Deus os abençoe. Em Gênesis capítulo 12, Deus fala para o Abraão, em ti serão benditas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar todas as famílias. Amém. Deus não quer abençoar indivíduos, Deus não quer salvar indivíduos, Deus quer salvar famílias. O interesse de Deus, desde a criação, sempre foi com a família. E quando a gente fala família, está falando do casal, Amém. do casamento, casal com filhos, pessoas que formaram um núcleo familiar. Então, como Deus criou a família e abençoou a família, né? A escolha de Deus de operar no mundo físico sempre foi através das famílias. Por isso que, por meio da família de Adão e Eva, né, eles carregavam ali um poder sobrenatural de multiplicar e de estabelecer a cultura divina na terra, através da linhagem. Deus escolheu a linhagem. Né? O mecanismo, o processo de Deus, né, de estabelecer cultura é através da linhagem familiar. Então, através da linhagem, a cultura é transmitida, impartida de geração em geração. Né? As pessoas que nascem em determinada família, elas são herdeiras de uma cultura, herdeiras de aparência física, herdeiras de uma aparência psicológica, características psicológicas, e também herdeiras espirituais daquela linhagem. Né? E aí a gente percebe na história como Deus ele sempre teve interesse em linhagens específicas. A linhagem de Abraão foi uma dessas linhagens escolhidas por Deus para que eles carregassem as promessas Amém. de Deus, carregassem o relacionamento com Deus, carregassem a fé em Deus. Né? Por isso, Abraão teve um relacionamento com Deus e Deus insistiu em que o filho da promessa seria o filho de Abraão e Sara, que era a esposa de Abraão. E não Abraão tendo um filho com Agar, que não era a esposa de Abraão. Você percebe nisso como Deus quer começar ou recomeçar, né, a história usando a família real. Né? A primeira família caiu em pecado. Caiu em pecado e acabou sendo expulsa do jardim do Éden, acabou sendo expulsa do acesso à árvore da vida, né? E acabou sendo expulsa da presença de Deus, perdeu a presença de Deus. Essa família, ela fez com que todas as famílias na face da terra sofressem com o princípio da herança espiritual do pecado, que é um princípio estabelecido por Deus. Então, a Bíblia diz em Coríntios, por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, porque quando um pecou, todos pecaram. Esse é o princípio da herança. Por um homem entra o pecado no mundo. E na família é a mesma coisa. Por um homem, por uma mulher, pode entrar um pecado. E o pecado pode contaminar a linhagem. Né? Esse é um problema. Então, na história da humanidade, a gente vai ver como as famílias separadas de Deus, né, elas foram deteriorando os seus comportamentos, elas foram pecando acima da medida,
né? Se é que existe alguma medida, mas elas foram ultrapassando todos os limites com Deus, e por isso Deus precisa recomeçar. Deus precisou recomeçar com Adão, Deus precisou recomeçar com Noé. E a gente queria falar um pouco sobre essa história do recomeço que Deus teve que fazer esse recomeço usando a família de Noé, né? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 7 diz assim: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, o que eu entendo nesse texto é que primeiro Deus vai trazer juízo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o ser humano, quando ele está pecando, ele está trabalhando para receber justamente esse salário, que é a morte. Porque não tem como você trabalhar e não receber um salário da parte de Deus, né? Você pode trabalhar para receber vida ou trabalhar para receber morte, mas que Deus paga, ele paga. Isso é importante. Deus não fica devendo nada para ninguém, principalmente salário. Então o pecado estava de uma tal maneira, né, ultrapassando todos os limites, que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem. Então a ira de Deus se manifestou. Deus é amor, mas Deus se ira. Deus não é ira. Deus não é composto de ira. Não, a Bíblia diz que ele é amor. A essência de Deus é o amor, né? Mas ele fica irado com o pecado. Ele fica irado. A ira de Deus é uma das características de Deus. Assim como você fica irado com seu filho quando ele te desobedece. Você fica irado com algumas coisas que acontecem na sua vida. Nós somos criados à imagem de Deus, então você sabe o que é ficar irado. Deus fica irado. E quando Deus fica irado, a ira de Deus, em Romanos 1,18, diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Então existe uma manifestação da ira de Deus. E nesse ponto, Deus decide destruir a humanidade por conta do pecado da humanidade. Então, ele decide destruir a humanidade. E quando ele olha para essa humanidade, ele encontra uma pessoa, uma única pessoa, que encontrou graça aos olhos de Deus. Qual era o diferencial desse homem? O diferencial é que ele era justo, íntegro, se apartava do mal e andava com Deus. E a primeira coisa que eu percebo é que não foi a família de Noé que andava com Deus. Foi Noé que andava com Deus. Não foi a família de Noé que achou graça aos olhos de Deus. Foi Noé que achou graça aos olhos de Deus. Noé foi o protagonista. Deus chegou para Noé para explicar o que ele iria fazer, para revelar o que ele ia fazer. Noé recebeu a revelação da parte de Deus das coisas que iriam acontecer. Porque Deus, ele viu em Noé algo que ninguém via, né? Mas o importante é que Deus não salvou Noé. Deus não quis salvar Noé. Deus quis salvar a família de Noé. Glória a Deus. E isso é importante. Está aí uma das coisas importantes que a gente percebe no Novo Testamento, quando Paulo fala para o carcereiro assim: crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Quem tem que crer? Você. Quem vai ser salvo? Todo mundo. Que coisa, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Noé, ele andava com Deus. Gerou 3 filhos, os filhos eram casados.
E essa era a casa, a família de Noé. Então, Deus, ele escolhe, não Noé, mas a família de Noé, para recomeçar. Mas o processo que Deus utiliza é um processo diferenciado, porque ele faz chover sobre a terra. Durante muitos dias, ele manda um dilúvio, e esse dilúvio exterminou toda a vida que havia na face da terra, exceto uma família, que era a família de Noé. Noé construiu uma arca, que na época era uma arca de madeira, de acácia, e ela era revestida com piche por dentro e por fora. Então, se você olhasse para a arca, talvez você visse um submarino, que não entrava nenhum tipo de água, não entrava vento, não entrava luz natural, porque quando você sela algo com piche, irmão, você acaba gerando ali um lugar absolutamente escuro, sem luz natural. Então, o ambiente em que a família está vivendo ali é um ambiente, primeiro, de total isolamento. A família foi isolada. E segundo, era um ambiente separado só para eles. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Perda de total referência, né, do externo. Perdeu a referência de dia, noite. Eles ficaram no escuro absoluto, né? Provavelmente levaram tochas com fogo para que houvesse um pouco de luz ali, mas eles ficaram nessa situação durante aproximadamente 370 dias. A Bíblia dá alguns dias, meses e alguns anos, né, de quando eles entraram na arca e de quando eles saíram da arca. E é interessante que eles entraram, né, uma família, pessoas individualmente, mas essa perda de referência, né, do externo compromete a orientação, né, orientação psíquica. Então, aquilo que eles viveram na arca, né, todo aquele momento, toda aquela privação, né, aquela falta de interação com o mundo externo, os transformou. Foi um período de transformação. E quando você perde a referência do tempo, porque eles perderam a referência do tempo, né? Não sabia que horas eram, se era dia, se era noite, se o sol estava se pondo, se estava nascendo de novo. Então, esse é um quadro de isolamento social. É um quadro de juízo, tem um juízo lá fora acontecendo. E o que nós precisamos fazer para nos livrar do juízo? Tem que entrar todo mundo dentro da arca, dentro de um ambiente desse, e nós vamos ficar aqui um ano. Um ano, irmão. Noé, sua esposa, a Bíblia não fala qual é o nome dela, Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé, e suas esposas. Eram 8 pessoas convivendo durante um ano nesse ambiente isolado da sociedade, porque não tinha mais sociedade. E é importante assim, lembrar que foram 40 dias, né, e 40 noites e muita chuva. E o tempo total praticamente deu um ano para eles conseguirem sair da arca. Então, o momento que eles viveram deve ter sido um momento de muito, né, terror, porque a chuva foi realmente um dilúvio, um temporal, de uma forma avassaladora, né? Então, além de estar sem contato com o mundo externo, tá fechado ali naquela situação, passando, né, todo um medo, todo um terror ali. Então imagina, meu querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que tem de pessoas desequilibradas. Algumas pessoas estão muito irritadas, outras pessoas estão com muito medo. E o medo é algo perigoso quando ele é exagerado. O medo faz as pessoas se tornarem irracionais, né? Muitas pessoas
não estão conseguindo conviver em família, num processo de juízo que está acontecendo, que é essa pandemia a nível global, né? Mas eu vejo um paralelo tremendo do que está acontecendo agora e daquilo que aconteceu com Noé e sua família. Deus juntou a família dentro de um ambiente só. Vocês vão ter que conviver. Vocês vão ter que conviver durante um tempo, até que o juízo cesse. Foi o que Deus fez, por exemplo, quando os israelitas estavam ali no Egito, e Deus ia executar juízo sobre os egípcios. Ele manda as famílias se trancarem dentro de casa, colocar o sangue do cordeiro na verga das portas, se alimentarem do cordeiro. E ele fala, olha, vocês não devem sair das suas casas, porque o anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar à meia-noite e vai matar os primogênitos. Então a importância de perceber que no recomeço dos israelitas, Deus juntou a família de novo. Deus estava juntando as famílias para que houvesse um recomeço. Porque tudo que Deus vai fazer depende da família. Esse foi o processo que ele escolheu quando ele criou o homem. Ele criou a família. Então a família é o ambiente da bênção de Deus. Amém. Amém. Se existe uma maldição acontecendo do lado de fora, você só será abençoado se você estiver em família. E o tempo que nós estamos em família é um tempo não de ficarmos... Deus não fez isso para a gente ficar pior. Com certeza. Para a gente se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa irritada, uma pessoa medrosa, uma pessoa murmuradora, né? Alguém que murmura, que reclama de tudo. Deus não está fazendo isso. Deus não está te torturando. Amém. Quando Ele manda você ficar dentro de casa com a tua família. Deus não faz isso. Deus está olhando para o recomeço. Então a proteção que existe sobre a tua vida depende de onde você está. Se você estiver com a sua família, você está protegido. Se você estiver longe da sua família, está desprotegido. Se você estiver com a tua família, você está salvo da maldição, salvo do juízo. Se você estiver longe da família, está exposto e aí o juízo te alcança. Isso é muito importante a gente perceber. Porque a maneira como nós olhamos para a situação, ela determina o nosso humor. Vai determinar a nossa saúde emocional. Não é verdade? Você pode olhar para a tua esposa e falar, puxa vida, a gente está junto aqui, dentro de casa, mais tempo do que nós nunca vivemos, desde que a gente casou, né? E aí, você vai perceber que Deus está gerando nesse tempo, para um recomeço, é muito forte. E é interessante que, assim, eles, dentro de um espaço único, perde a questão da privacidade, né? Sim. Então, essa questão de interagir, né? De gerar intimidade entre eles. E essa ausência de reservas, né? Porque é um espaço que não tem privacidade. Não tem privacidade. E o quanto mais rápido, né? Cada um individualmente se desprende daquilo que está oculto, daquilo que está escondido e se permite viver, né? Em unidade, nessa soma dessa individualidade, mais rápido vai ser, né? Exatamente. Então Deus colocou Noé e sua família dentro da arca. Eu acredito que Deus fez isso. E deixou eles um ano lá. Deus podia ter feito um processo que demorasse 40 dias e 40 noites. Acabou de chover, pode abrir a porta, sai para o ar livre, vocês estão bem. Não, Deus deixou eles na arca, morando juntos durante um ano. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele quer fazer com que nós tenhamos dentro da família intimidade, para que eu conheça a minha esposa de fato, para que ela me conheça, para que a gente pudesse se reconectar, para que a gente pudesse conhecer
e amar um ao outro. Amém. Amar o que o outro é. Né? Conhecer a pessoa depende de tempo, de relacionamento, de estar junto. E é interessante que Deus, assim, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é o Criador. E ele poderia não ter levado os animais, né? Ele poderia ter criado novamente, né? Ele tem esse poder, mas o exercício, né, com essa família foi de perceber que todos são diferentes. Sim. Então, animais de todas as espécies, né? Então, para que houvesse o exercício, né, dessa família de olhar para as diferenças. Né? Exatamente. Que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Então imagina só eles ali, né? Tendo que cuidar dos bichos, cuidar dos animais. E isso é muito forte, porque Deus estava ensinando eles a conviver usando os animais. Né? Porque os animais se protegem. Animais protegem o seu DNA. Protegem a sua herança biológica. Os animais protegem os seus filhotes. Os animais conhecem o grito dos seus filhotes. Não é verdade? Eles encontram parceiros que são da mesma raça que eles, para que a característica seja mantida. Então Deus está usando esse tempo de juízo, para que o ambiente familiar não seja apenas um ambiente onde eles vão conviver, mas também que eles vão crescer, que eles vão desenvolver algumas habilidades e vão ter algumas percepções que eles não tinham antes. Você já percebeu que você tem uma família que você nem conhece direito? A maioria de nós não conhece família que tem. A gente não conhece, às vezes não conhece a própria esposa que casou. Algumas pessoas falam, puxa vida, eu não sabia que meu marido era assim, não sabia que a minha esposa era assim. Por quê? Porque achava que já sabia de tudo da pessoa. Não estabeleceu intimidade, você não conhece a pessoa que está do seu lado. Então Deus coloca todo mundo dentro de uma arca, coloca todo mundo dentro de uma casa e fala, vocês vão conviver, vocês vão ter relacionamento, vocês precisam aprender a amar as pessoas da sua família. E a cuidar, né? Porque os animais precisam de cuidado, né? Exatamente. Então vocês vão aprender a cuidar, aprender a proteger, aprender a necessidade um do outro. Nós fomos criados, eu acredito que com duas necessidades básicas. A primeira delas é sermos amados. E a segunda é amar alguém. Nós somos criados assim. A gente só fica bem quando a gente consegue suprir essas duas necessidades. A gente se sente amado e a gente ama alguém. Então imagina a família de Noé dentro da arca com essas duas necessidades. Imagina só se Noé fosse dessa geração agora, a geração que não quer amar as pessoas, quer ser amado só. Eu quero tudo para mim, mas eu não quero dar nada para ninguém. Eu quero que o meu pai, a minha mãe me dê tudo. Eu não quero dar nada para eles, eu não quero me sacrificar por eles, eu não quero amá-los. Eles têm a obrigação, eu não pedi para nascer, eles têm a obrigação de me dar o que eu quero. Então, uma geração dessa, que não sabe o que é amar o próximo, que não tem noção do que é a realidade, né? Porque fica enclausurado dentro de si mesmo, são pessoas individualistas, são pessoas egoístas, pessoas que têm as ideias, né, no mundo da lua, que não sabem o que é conviver em sociedade e não pensam em sociedade, pensam só em si mesmo. Se fosse esse tipo de família dentro daquela arca, eu não sei se ia durar um ano, eu não sei se ia durar um mês. Por quê? Uma semana. Uma semana. Talvez cada um fosse para um lado dentro da arca. Ó, eu vou para lá, você vai para cá, e a gente fica separado, né? Imagina, irmão, você ficar dentro da arca um ano com a tua família, sem Wi-Fi, sem celular, sem televisão. Imagina, você só tem você, a tua família e as roupas que você veste,
os animais e os mantimentos. Só. Você não tem Wi-Fi, irmão. Não tem rede social, não tem WhatsApp. Você não consegue enxergar nada. Porque a única luz que tem ali dentro é o fogo. É o fogo da vela, é o fogo de uma tocha. E você fica ali, olhando para a cara da sua família sem ter nada para fazer, irmão. Ah, mas eu acho que é aí que nasceu a roda da conversa. Aí nasceu a roda da conversa. Porque aí vocês vão ter que conversar. Vocês vão ter que se abrir. Vão ter que falar um do outro. Olha, o que eu acho. Obrigado, hein? O que eu acho é isso. Eu penso que isso é assim, eu penso que isso é assado, eu penso que o dilúvio é assim, eu penso que esse animal é assado. Começaria a conversa com coisas externas, mas com o passar do tempo é poderoso, irmão. Você vai passando o tempo conversando, daqui a pouco você está falando coisas íntimas, está se abrindo para outra pessoa. E não tem lugar melhor para você se abrir, não tem lugar melhor para você soltar o que está dentro do seu coração do que dentro da sua família. Então, uma coisa importante disso aqui é que Deus quer um recomeço. Só que Deus não quer um recomeço para que seja do mesmo jeito. Deus não quer que você e eu sejamos do mesmo jeito. E até porque a experiência vivida foi para ter transformação, né? Como o pastor Renato falou, poderia ter sido 40 dias, ter sido 4 horas, 4 dias. Mas todo o ambiente de isolamento, de falta de contato com o mundo externo, de estarem entre eles, de não ter espaço para privacidade, de ter essa troca, é para que houvesse total transformação. Imagina só, irmão. Deus vai recomeçar a humanidade. Você acha que ele vai querer famílias igual aquelas famílias que caíram? De maneira alguma. Então Deus deu 1 ano. 100 anos foi o tempo que demorou para construir uma arca. Mas para reconstruir a família, Deus deu 360 dias dentro daquela arca. Porque dentro daquela arca, irmão, eles tinham que bater papo, tinham que estabelecer relacionamento, intimidade, conhecimento. Imagina só ele se aconselhando com o pai. Pai, o senhor anda com Deus. Noé andava com Deus. Da família era o único que andava com Deus. O que você acha que acontecia ali? O homem que anda com Deus, ele tem história com Deus. Ele tem conceitos. Ele tem princípios de Deus. Tem valores de Deus. Tem intimidade, né? Intimidade. Então, Noé começa a ministrar aquilo que ele é. Porque na intimidade você não consegue se esconder. É ou não é, pastor? Com certeza. Pode se esconder por um tempo, mas não suporta esconder por muito, né? Rapidamente aquilo que é oculto aparece, né? Então o Noé começa a se revelar, fala assim, olha, eu ando com Deus, Deus fala comigo. Não, tanto fala, né? Ele não precisava nem falar isso, porque assim, ele ficou lá pregando, né, por 100 anos. E as pessoas não acreditaram. Sim. Então, imaginem o quanto a família dele deu ouvidos a ele. Porque não era assim, ele falando e não havia acontecido. Não, aconteceu e as pessoas viram que aconteceu. Então, a credibilidade de Noé perante a sua família aumentou muito, né? E aí, imagina, Noé começou a ser respeitado. Por quê? Porque quando estava só eles, só tinha eles, Noé começa a ser respeitado pela autoridade que ele tinha. Deus falou comigo há 100 anos atrás, e durante esses 100 anos nós construímos essa arca. E hoje nós estamos dentro dela porque Deus falou comigo. Isso gera uma credibilidade, isso gera uma autoridade na família que não tem tamanho, irmão. Então Noé tinha conteúdo espiritual para passar para sua família.
Não, e se Noé andava com Deus, ele estava naquele espaço na arca, né? Deus estava ali, né? Então, muito mais próximo dos demais da família, né? Sim. Então, a cultura de Deus, Deus conta com o legado, com a linhagem, com as gerações, para que a cultura seja transmitida. Noé andava com Deus, ele era justo. Então, eu imagino Noé ensinando algumas coisas básicas, poucas coisas. Primeiro, como andar com Deus. Filhos, noras, esposa, eu vou ensinar vocês a como andar com Deus. Ouvir a Deus, né? Ter essa Como ouvir a sensibilidade, Deus. né? Então, Noé estava transmitindo ali para a sua próxima geração como andar com Deus. Outra coisa que Noé tinha que passar é como se desviar do mal. Como ser uma pessoa justa, íntegra. Como manter uma vida diante de Deus, uma vida em santidade, em retidão. Noé era justo. Então ele ensinou a sua família a justiça, a retidão. 1 ano, irmão. Não era apenas um serviço religioso, mas era o bate-papo entre o pai e os seus filhos. Uma experiência, né? Experiências, troca de experiência. E eu queria, me veio uma coisa no coração, eu queria que você parasse um pouco e prestasse atenção. Como que você está com a sua família hoje? E você comparasse como vocês estão hoje com como vocês eram antes da pandemia. Como que você está com a sua esposa hoje? Você está melhor ou está pior? Como que você está com seus filhos? Com as pessoas que você mora? Como que você está com a sua família? Então você percebe, irmão, eu percebo, pelo menos daqui, né? Que todo ponto de vista É vista de um ponto. é vista de um ponto. Do meu ponto de vista, eu vejo que a pandemia trouxe muitos problemas, né? Porque juízo de Deus não é para trazer solução, é para trazer problema mesmo, correção de Deus. É surra de Deus. Não é nem para trazer problema, na realidade. É para trazer à tona O que já está ali, né? isso. Então o que apareceu agora foi morte. Mas no meio de todo esse cenário exterior de morte, as famílias que se isolaram dentro de casa, elas melhoraram. As linhagens que Deus escolheu, as pessoas que Deus escolheu para carregar a cultura divina, para um recomeço, essas pessoas melhoraram. Elas passaram pelo processo e utilizaram um processo que deveria ter sido um processo muito doloroso, transformando esse processo em mais intimidade, mais unidade entre a família. Ou seja, se reaproximaram uns dos outros. Por isso que é importante compreender uma coisa. Essa questão da família e do juízo de Deus é uma coisa impressionante. Joel diz assim: antes que venha o terrível dia do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Entre outras coisas, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, ele está fazendo um paralelo para que nos dias de Noé a gente possa aprender como que é o processo de Deus com a família durante o pré-juízo e o juízo de Deus. Deus juntou as famílias porque tem um juízo. Deus juntou as famílias porque a família é um ambiente de bênção. Enquanto a maldição está acontecendo lá fora, dentro da sua casa tem que ter bênção, irmão. Porque dentro da sua casa tem a família. Quem está dentro da sua família é abençoado.
quem está fora da família é amaldiçoado. Não é porque a gente amaldiçoa, é porque a maldição é o fruto do pecado. E o juízo de Deus está aí para provar isso. E é interessante que o ambiente externo não influenciou no interno, né? Mas o interno que gerou transformação no externo a partir do momento que depois eles saíram da arca. Então, quanto essa questão dessa blindagem, né, que Deus fez, essa simbologia toda dessa arca, dessa proteção em relação às coisas externas, o quanto nós temos que aprender com essa lição, né, da família estar blindada, protegida de fato, né? Você percebe que esse é o movimento de Deus, essa blindagem. Isso não foi movimento do homem. E aí, meu querido, você percebe como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Amém. O que acontecia nos dias de Noé? Jesus diz assim, eles se casavam e se davam em casamento. Comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento. A história conta que nos dias de Noé, a família estava sendo desfacelada. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e começaram a ter relações com elas e nasceram gigantes. Estava começando a acontecer o que está acontecendo hoje. A família como Deus criou, sendo destruída, sendo desfigurada, pervertida. A gente vê isso, irmão, na televisão, na internet, nas notícias, nas leis. As leis estão destruindo as famílias. As autoridades estão destruindo as famílias. Estão destruindo as famílias. O judiciário, o legislativo, estão acabando com as famílias. Como Deus criou a família, isso está sendo destruído aí fora. E aí é interessante entender uma coisa. A gente pode tentar proteger o que Deus criou. Mas não tem nada melhor do que o próprio Deus proteger a sua criação. Então o próprio Deus protege a família que ele criou. O próprio Deus impede que a sua criação seja destruída totalmente. O próprio Deus dá uma revelação para alguém, essa pessoa constrói a arca, e aqueles que queriam destruir a família foram destruídos. Então a família, meu irmão, ela é indestrutível. Indestrutível. Não é porque a igreja defende a família de maneira alguma. Não é porque a família é religiosa de maneira alguma. A família é indestrutível porque Deus não deixa a família ser destruída. Amém. Deus sempre trabalha com remanescente. Ele sempre vai buscar pessoas que o agradam, que andam com ele, e ele vai pegar a família dessa pessoa. A família. Deus protege a família. E ai daquele que quer destruir a família que Deus criou. Será destruído por Deus. Então, meu irmão. E é interessante que esse tempo na arca também, Deus ensinou persistência, né? Ensinou resiliência, né? Que as coisas não acontecem assim. E hoje a gente quer tudo instantâneo na família, né? Exatamente. Muito forte, irmão. A perseverança. Isso, ensinou a perseverar ali. Um dia após o outro. E hoje, né, com toda essa questão, né, de tecnologia, de transformação, nós queremos tudo rápido, mas na questão de relacionamento, na questão familiar, não é assim que funciona, né? Precisa de tempo, de persistência. Você percebeu que nessa pandemia você ficou mais perseverante? A sua paciência aumentou? Porque as coisas não aconteceram do nosso jeito. É ou não é, pastor? Com certeza. E Deus, ele criou, né? Ele deu para Noé uma planta da arca. E na planta tinha 3
pisos: térreo, primeiro, segundo andares. E no terceiro andar, Deus fala assim para Noé: Noé, constrói uma janela, faz uma janela. Essa janela vai ter uma medida de 45 centímetros por 45 centímetros. Um côvado por um côvado. Um côvado é essa medida aqui, ó, da ponta do cotovelo até aqui. Então, um côvado por um côvado. Nessa janela, só cabia a cabeça de uma pessoa. Mas tinha 8. 8 pessoas na arca. Não tinha uma pessoa na arca, tinha 8. E vários animais. E vários animais. E tinha aquela janelica. Deus não mandou construir 8 janelas. Deus mandou construir uma única janela. Então eles ficaram 8 pessoas dentro da arca durante um ano, se relacionando entre si. Mas eu imagino, porque isso está acontecendo agora, eu imagino que teve uma hora que a sanidade mental foi desafiada. Porque você viver no escuro, sem hora, sem dia, sem noite, sem relógio, desorienta. A questão além de desorientar, né, tem essa questão até da perda da identidade, né? Porque essa questão de estar num ambiente comum, por isso que, né, me vem à mente ainda essa questão dos animais, né? Essa questão das diferenças. Foi uma forma de equilibrar a sanidade deles. Até porque o animal, né, ele tem um processo de interação, né? Então, independentemente do que eles viveram naquela arca, né, tinha até os animais para eles interagirem, para ter ocitocina, já que se tivesse em algum momento de conflito entre eles, né, não pudesse ter essa questão né, de gerar o abraço, o hormônio, né, do amor. Tem várias finalidades ali. Então, imagina, meu irmão, você ter que perder a sua individualidade, porque não é nada do seu jeito, é um grupo. Nós temos que conviver aqui, vai ter que estabelecer algumas regras e a gente vai precisar se relacionar. Então, eu vejo duas coisas importantes na questão do relacionamento. Eu acho que Deus estava trazendo a família para que eles pudessem se relacionar novamente, se amar novamente, conhecer um ao outro novamente. Mas ele deixou aquela janelinha lá em cima. Porque tinha uma hora que cada um deles precisava de um tempo sozinho com Deus. Cada um deles, irmão. Era assim, eu vou subir para a janelinha. Não vou levar meu pai, minha mãe e minha esposa. É eu, porque naquela janelinha só cabe uma cabeça. São 45 por 45. Então eu vou colocar minha cabeça ali e o tempo que eu passar nessa janelinha vai ser um tempo onde eu vou respirar outros ares. Amém. E eu vou ter outra visão. Renovo, né? Porque essa questão de respirar, né, oxigena. E gera, né, novos pensamentos. À medida que a gente não respira, não oxigena o nosso cérebro, a gente não consegue pensar, né, adequadamente. Não consegue ver soluções, né? Olha que forte, irmão. A janela é um lugar de você respirar. A janela na arca é um lugar de você ter a revelação de novas soluções. Isso, de oxigenar seus pensamentos, né? A janela na arca é o lugar de você ser inspirado. Você ser renovado. A janela é o lugar de relacionamento com Deus, porque Deus é o único que pode te dar um renovo. É o único que pode te dar inspiração. É o único que pode mudar a tua visão. Então, na família,
para que eles pudessem conviver durante um ano, não era simplesmente eles se relacionar entre si, mas cada um deles, de maneira individual, deveria ter o seu relacionamento com Deus, o seu tempo de renovação com Deus, o seu tempo de individualidade com Deus, aonde Deus podia falar com eles, aonde eles poderiam conhecer o Deus de Noé. Já que Noé andava com Deus, o Sem precisava conhecer o Deus de Noé, o Deus do seu pai. Então ele subia na janelinha e tinha um tempo com Deus ali. Amém? Por isso esse tempo de juízo tem que ser estabelecido essas duas coisas na nossa vida. O relacionamento com Deus e o relacionamento entre nós. Por quê? Porque Deus quer melhorar a nossa vida. Deus quer nos melhorar como seres humanos. Somos seres relacionais, né? Somos seres relacionais. Nosso cérebro foi criado como? Cérebro social. Nosso cérebro é social. Eu não entendo muito, minha esposa entende bastante, mas eu não entendo muito disso. Não tenho essa formação. Mas eu aprendi com ela que o nosso cérebro é voltado para a ligação social. Como que Deus tira a família da sociedade, cérebros desenvolvidos por Deus para a ligação social, nós temos que treinar essa ligação social dentro da família. Primeiro lugar, onde nós aprendemos a nos relacionar é dentro da família. Dentro do círculo de confiança. O círculo de confiança. Olha essa daí. Ficou legal essa daí. Essa chave de ouro. É, né? E quando você aprende a estabelecer um círculo de confiança dentro da família, coisa rara, irmão. Coisa rara. Mas Deus está criando isso esse tempo. O círculo de confiança. Quando você sai da família, você sai da arca, e você volta para a sociedade, você já tem o conceito correto de se relacionar com as pessoas. Deus é bom. Super. Você aprende o que é confiar, você aprende o que é se unir, aprende o que é perseverar, você aprende o que é permanecer. Permanecer. E também a se autoconhecer e entender que nós precisamos de recomeços, né? de renovos. Eu tenho certeza que eles dentro da arca devem ter trazido às suas memórias tantas coisas erradas que aconteceram, né? Tantas destruições, né? Tudo aquilo que famílias, né, fizeram, pessoas fizeram de errado. Foi até porque na hora que eles se viram só eles, né, e entenderam que ninguém mais era merecedor, vamos dizer assim, ou tiveram a oportunidade que eles tiveram, né? Aí deu tempo de se arrepender. Então essa questão de autoconhecimento mesmo, de se perceber e perseverar, né, é fundamental para ter recomeços, para que a família seja sólida, né? Noé andava com Deus, era um homem justo. Não a família de Noé. Noé andava com Deus. Noé se desviava do mal. Então eu acredito que diante de um juízo, todo homem se dobra diante de Deus. Então eu vejo que dos 8 que entraram naquela arca, 7 tiveram processos de arrependimento. Tiveram que confessar seus pecados, se abrir. Não tem para onde ir mesmo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você vai saber os meus podres e você vai ter que me perdoar. Eu vou ter que me perdoar. E nós vamos precisar aprender, amadurecer e conviver. Amém? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho que vale a pena, né, um exercício de reflexão. Para cada família aí é um momento, né? Para cada família tem suas necessidades estabelecidas.
mas é uma super lição. A arca é uma lição assim de experiência. E Deus não ensina nada teoricamente. Nós precisamos experimentar. Amém. Amém, meu querido. Eu acho que o que a gente está lendo aqui da Arca de Noé, 1 ano de arca, é importante porque a gente percebe que Deus coloca sempre um propósito em qualquer situação. Então, qual é o propósito que Deus colocou na sua família nesse tempo de pandemia? Qual é o propósito de Deus em deixar vocês trancados em casa nesse tempo de pandemia? Qual é o propósito? O propósito de Deus é de abençoar, melhorar, capacitar. Deus tem o propósito que você e eu cresçamos, sejamos pessoas maduras. E o amadurecimento depende do enfrentamento de situações difíceis. E não de fuga, né? E não de fuga. Porque não tem para onde correr. No juízo de Deus, meu querido, não tem para onde correr. Ou você está onde Deus quer, ou você não vai estar em lugar nenhum. E o que Deus, né, destruiu tudo em virtude do pecado, né? E Noé era exatamente, né, justo e íntegro, né? E tinha esse relacionamento com Deus. E exatamente o que era para acontecer naquela família é que essa questão da justiça, né, da ausência de pecado, essa questão da integridade e essa proximidade com Deus, né, acontecesse com 100% da família, né? Deus não queria apenas que Noé fosse visto assim, mas que os seus também, né? Então imagina o seguinte, meu querido. Como que estava a família de Noé quando saíram da arca? Como eles estavam quando eles entraram? Qual era a cabeça deles quando eles entraram? E qual era a cabeça deles quando eles saíram? Então, eu vou falar uma coisa que falaram para mim. Você não será mais a mesma pessoa de antes. Não vai conseguir. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém, eu creio. No momento que você se torna filho de Deus, é Deus que trabalha na tua vida. Amém. Não é homem algum, não é igreja alguma, é o próprio Deus que trabalha na tua vida. As outras coisas que te rodeiam, elas servem a um propósito de Deus de melhorar você, para você ser transformado, para que eu seja transformado em filho de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Amém. Daqueles que são chamados. O juízo de Deus vai contribuir para o teu bem. Vai contribuir para o teu bem. Então a situação da enfermidade vai contribuir para o teu bem. Porque você foi escolhido, foi chamado. Não individualmente, mas como família. Amém. Então a tua família está envolvida nesse chamado, está envolvido nessa escolha. A tua família, ela está sendo trabalhada por Deus. Amém. Como foi a família de Noé, como foi a família de Abraão, como foi a família de Davi, como foi a família do carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Eles se juntaram dentro de uma casa e todos eles receberam a palavra e foram salvos e batizados aquela noite. Amém. Como foi a família do centurião, que juntou toda a sua casa e eles foram salvos e receberam o Espírito Santo naquela noite. Deus está juntando a tua família, tem propósito. Deus vai fazer algo. E é importante que você veja o que Deus está fazendo. Você perceba o que Deus está fazendo. Porque quando você percebe, quando você vê a mão de Deus na sua vida, livrando, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo graça, né? Fazendo com que você viva uma realidade que os outros não conseguem viver. Isso tudo é o quê? Isso é motivo de gratidão. Amém, amém. Isso é motivo de louvor a Deus. Não é motivo de reclamação, de murmuração.
Então é um motivo de você se dobrar diante de Deus. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você não consegue mais ser individualista depois que você passa pela arca, irmão. Depois que você passa pela pandemia, você não consegue mais pensar só em você mesmo. Porque você está mais conectado com a tua família do que você estava. Você está mais conectado com a tua esposa do que você estava. Você cuida muito mais dela e melhor. Você tem a percepção de como que está o coração dela. Né? Você percebe mais os seus filhos. Seus filhos percebem mais a tua vida. Então, Deus está trabalhando na família. Né? Ninguém disse para você que seria gostosinho. Não é. Crescer dói. Crescer, amadurecer dói. Deus está te amadurecendo. Porque Deus não quer filhos que nunca crescem. Deus não quer filhos que sejam sempre crianças espirituais. Então, Deus escolheu esse tempo para que você conheça melhor a sua família e que você conheça melhor a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe ricamente, que você saiba aproveitar cada segundo com a sua família. Amém. Cada minuto com a sua família. Que você saiba desfrutar daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu parentes. Desfruta, irmão. Desfruta. Saiba ouvi-los. Saiba falar, se relacionar com eles. Porque isso é de Deus. Deus ama a sua família. Amém? Glória a Deus. Quer falar mais uma coisa, pastora? Não, tá ótimo. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Amém, Pai. Te agradecemos, Pai, por todo o cuidado com a família que o Senhor está tendo nesse tempo, Senhor. O Senhor escondeu a família. Muitos de nós passamos por enfermidades, passamos por lutas, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Sim, Pai. O Senhor sempre esteve, Senhor, cuidando para que a provisão chegasse, para que a cura tivesse dentro. O Senhor nos deu força, resistência, perseverança, inspiração. O Senhor nos deu renovo para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Mas principalmente, Pai, o Senhor tem transformado o nosso caráter, tem transformado a nossa vida. Amém. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito todas essas coisas num tempo de juízo que está acontecendo aí fora, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Quando nós sairmos dessa situação, que o recomeço seja um recomeço cheio de glória, cheio de luz, cheio de revelações, Pai. Que nós sejamos luzes para as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Para que as pessoas aprendam a conhecer o Senhor. Que as pessoas aprendam, Pai, que viver em família é uma bênção, Pai. Que isso nos completa, nos preenche, Pai. Que isso faz com que nós sejamos felizes. Em nome de Jesus. Abençoamos cada um que está nos ouvindo, abençoamos suas casas, suas famílias, sua saúde. Amém. Abençoamos todas as áreas, Pai, e declaramos um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da sua vida. Amém. Né, e que Ele te dê paz, te dê saúde, que Ele te dê refrigério, que Ele proteja em todo tempo a sua família e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Até. Deus abençoe. Boa noite a todos.